Olá, meu irmão e minha irmã, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade à leitura da Palavra de Deus. Estamos lendo Salmos, Salmo de Davi. Hoje nós vamos ler o capítulo 7, que ele tem por título Deus defende o justo contra o ímpio. Então leiamos. Senhor Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o que de mim me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persigo o inimigo a minha alma e alcance, e espezinho no chão a minha vida, e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sonda a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é o justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto para ele, preparou já instrumento de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com as dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre o próprio mioleiro desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Meus irmãos e minhas irmãs, João Calvino, ele vai nos dizer que esse momento aqui é um momento que Davi está fugindo de Saul. E Saul tinha um parente, que esse parente, do sobrenome dele, que ele era benjamita, vai dizer a Saul e vai dizer às outras pessoas que moravam em Jerusalém, levantar calúnias a respeito de Davi, dizer coisas que ele não fez, dizer coisas que ele não falou e, se possível, colocar algumas até testemunhas contra ele. Esse termo, para convalidar o que Calvino está dizendo, nós vamos ver no subtítulo, que diz assim: Canto de Davi, entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cuxi, o benjamita. Cuxi era benjamita e Saul também, da tribo de Benjamim. Então Davi, nesse momento que está sendo, onde a sua vida ela está sendo mal falada, onde a sua vida ela está sendo jogada pelo Cuxi, onde palavras que ele diz a respeito do que Davi fez ou Davi possivelmente falou, o faz ficar amedrontado e preocupado, porque assim vai se aumentando mais ainda a ira do rei que está o perseguindo. E outras pessoas que acreditavam em Davi vão começando a desacreditar. E Davi vai começar a falar assim com o Senhor. Ele começa dizendo assim, meus irmãos: Senhor, Deus meu. Senhor, Deus meu, é o único Deus que eu acredito. Deus meu. Em ti eu me refugio, Senhor. Em ti eu me guardo. Em ti, Senhor, eu encontro refúgio. Tem um louvor que diz: seguro estou, não tenho temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus. Ou seja, em ti me refugio, em ti eu me guardo. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, para que ninguém que esteja à espreita me esperando, para que ninguém que armou uma armadilha
como o leão que está esperando a sua presa, venha, me arrebate e me destroce. E ele continua, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz o que me culpam, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com mal o que estava em paz comigo, eu que poupei aquele sem razão que me oprimia, eu que quando Saul estava para me pegar e quando eu surpreendi, eu podia ter matado, eu não matei, eu que sem razão, eu que poupei a vida de Saul, que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinha no chão a minha vida. E ele continua dizendo, arraste no pó a minha glória. Então, tudo que eu cheguei hoje a ser o guerreiro do Senhor, onde eu matei Golias, onde muitas batalhas o Senhor me deu vitória, toda essa glória que o Senhor tem me dado, que jogue pelo chão. Porque para mim, Senhor, não tem razão nenhuma. Eles terem razão e eu estar errado, e eu não estar em paz com o Senhor. Para mim, eu prefiro eu estar em paz com o Senhor, porque o Senhor é que é meu refúgio. Então, veja, Senhor, se realmente é isso que eu fiz, se eu fiz que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, paguei com mal quem estava em paz comigo, veja, sonda, Senhor. E Davi nos chama a fazer esse ensaio. Um ensaio que a gente tem que fazer em consciência, vez por outra. De irmãos e minhas irmãs, dizer assim, Senhor, se eu realmente eu fiz assim, se eu realmente eu falei assim, e se essa foi a minha intenção, julga-me, Senhor. Veja, e deixe que a pessoa que está vindo contra mim, ela faça muito mais do que ela quer fazer. Ela me despedaça, porque ele vai estar coberto de razão. Não só isso, meus amados irmãos, mas parece, segundo Calvino, parece que muitas vezes o que mais nós fazemos é irritar aqueles que nos perseguem. Porque Davi diz que quando estava com eles fazia o bem, embora não gostassem deles. Mas parece que muitas vezes nós irritamos quem nos persegue. E não só irritamos quem nos persegue, como também queremos a destruição, queremos a vingança, queremos nos vingar e queremos assistir à vingança daqueles que nos perseguem. Mas Davi não está dizendo isso. Porque quando ele estava lá, ele fazia o bem tanto para aqueles que gostavam dele como que não gostavam dele. E aqui ele fala, Senhor meu Deus, se eu fiz isso, que o Senhor deixe ele me pegar. Que o Senhor deixe que venha juízo do que eu fiz de errado. Nós temos que ter certo cuidado nesse tipo de oração, irmãos. Porque se realmente nós somos culpados, Deus pode atender nossa oração. Mas ainda assim não, porque Deus é misericordioso. Deus sabe que nós não sabemos orar como convém, mas seu Santo Espírito nos intercede por gemidos, às vezes, inexprimíveis, como diz a sua palavra. E ele diz assim, levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Desperta-se o juízo em meu favor. Reúna-se ao redor de ti os povos, e sobre eles remova-te as alturas. O Senhor julga os povos. E ele diz, julga-me, Senhor. Julga-me, segundo a retidão. Segundo a minha retidão. E continua dizendo ainda, segundo a integridade que há em mim. Meu irmão,
e minha irmã, temos que, em Deus, procurar nos aplainar. Temos que, em Deus, procurar se enquadrar. Porque quando ele fala, julga-me, Senhor Deus, a minha retidão, vê se eu estou no caminho reto do Senhor, se eu estou buscando o Senhor. Davi não está dizendo, julga-me, Senhor Deus, porque eu não sou pecador. Não, Davi está dizendo que quando ele é pecador, ele confessa o pecado. A retidão para Davi não é o fato de não pecar, mas é o fato de pecar e saber que está pecando e procurar no Senhor sair daquela situação, de procurar no Senhor ter a liberdade daquelas coisas que o fazem atrapalhar. Lembremos que pecado, nós vimos anteriormente, é um tiro errado no alvo, segundo Santo Agostinho. A pessoa mira a flecha no alvo e a partir do momento que ela vai errando o alvo, ela vai pecando, até ela acertar no alvo. Então é dessa forma que Davi vai ver o que é retidão. E também que pecado, segundo Santo Agostinho, ele vai dizer que tem uma nascente para ele. Da onde é que nasce o pecado? Do desejo de ter o que não tem, o desejo desordenado de ter o que não tem e o medo de perder o que tem. Então, o medo de perdermos o que temos e o desejo desordenado de alcançar o que não temos vai fazer com que a gente peque. E Davi vai se mostrar que ele não é apegado na vaidade desse mundo, porque ele é apegado em Deus. Se nós formos apegados em Deus, nós iremos pecar, mas quando nós pecarmos, nós saberemos como pecamos e vamos confessar nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar se nós soubermos que pecamos. E nós temos que procurar ver isso. E ele vai continuar dizendo, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo. Pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por caminho eterno. Deus é o meu escudo. Deus é aquele que me protege. Deus é aquele que me protege na minha vanguarda, que me protege na minha retaguarda. É o que está acima de mim, é o que está ali do lado, está do outro e não deixa que nenhum mal se aproxime. Deus é meu escudo. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, Deus sendo nosso escudo, não tem a coisa melhor, não tem a coisa que mais nos faça bem, é saber, nós sabermos que Deus é nosso escudo. Tenha certeza disso, meu irmão, minha irmã. Deus é o nosso escudo. Isso não é porque o irmão Afrânio está falando, é porque a palavra dele está dizendo. Ele diz, Deus sente indignado todos os dias. Se o homem não se converter, Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração. Então, além de ser nosso escudo, ele procura ver se o nosso coração está reto diante dele. E aqui é como se Davi estivesse dizendo assim, que Deus não quer saber quais são as faculdades que nós temos. Que Deus não quer saber quais foram os feitos que nós fazemos. Nesse momento aqui, segundo Calvino, ele está querendo dizer assim, como é que está o seu coração? Está reto? Coração reto é um coração proposto a amar a Deus de todo o coração e de toda a alma. E ele fala, Deus é justo, Deus que se sente indignação todos os dias. Então, irmãos, dia por dia a indignação de Deus, a ira de Deus vai aumentando contra os iníquos. E a seu dia haverá o juízo final, nós sabemos disso. Por isso que nós não devemos nos vingar, porque a vingança pertence ao Senhor. Como nós já vimos, lá em Apocalipse, capítulo 15, versículo 7, os 7 anjos pegaram as 7 taças da ira de Deus, e elas estão cheias e vão ser derramadas uma a uma. Então, ao Senhor pertence a vingança. Ele, no seu momento certo, ele vai se vingar. E isso nós temos que esperar em Deus. Os ímpios e Satanás serão destruídos nesse momento.
Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Ou seja, aqui quando ele fala se o homem não se converter, é justamente se o homem não entender que eu fui um eleito por Deus, que eu fui um escolhido por Deus para ser o rei, Deus afiará a espada. E Deus lutará contra eles. E eles voltarão, baterão em retirada. Não tem para onde fugir. Mas ele vai continuar dizendo, já armou um arco e tem no pronto. Aqui ele vai dizer, Calvino vai dizer que aqui está se tratando de Saul. Que Saul, quando estava perseguindo Davi, já armou o arco e tem no pronto. Para ele preparou já instrumento de morte. Ou seja, ele já preparou o instrumento de morte para quem ele está caçando, que seria Davi. Preparou suas setas inflamadas, onde as flechas vão procurar Davi e vão querer matá-lo. E ele vai dizer, eis que o ímpio está com dores de iniquidade e concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Então veja o quanto o Cuxi prejudicou Saul e quanto ele prejudicou os israelitas que estavam perseguindo Davi. Prejudicou com a mentira. Prejudicou levantando calúnia. Nós temos que ter cuidado com nossas palavras, meus irmãos. A calúnia, ela pode fazer com que uma pessoa seja destruída da noite para o dia. Mas Deus nos protege, nos guarda. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Davi, sabendo que Saul estava perseguindo, Davi, sabendo que Cuxi, o benjamita, tinha já falado coisas que ele nunca tinha feito, já tinha levantado toda a calúnia, e quando levantou a calúnia, difamou todas aquelas coisas sobre ele. Mas ele sabia de uma coisa, ele tinha certeza de uma coisa, que Deus, o Deus dele, que é o nosso Deus, ele é aquele que levanta o que está caído, é aquele que cura o que está enfermo, é aquele que dá juízo, que desperta o que está perdido. O nosso Deus é aquele que ele nos dá refúgio. E ele, sabedor que Deus é o que dá refúgio, ele vai dizer, para finalizar, entretanto, apesar de toda a circunstância, da perseguição do rei Saul, da mentira do Cuxi, apesar de tudo que eles estão fazendo contra mim, dizendo que eu sou culpado, eu, porém, entretanto, renderei graças ao Senhor. Eu renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça. Segundo o Deus que é justo, o Deus que julga, o Deus que criou o mundo, um Deus que não só criou o mundo, mas está mantendo o mundo. Um Deus que sabe o que faz. Um Deus que não está sentado e assistindo os fatos acontecendo. Não, é um Deus que está controlando. E tudo o que está acontecendo está debaixo da mão dele, para o seu santo propósito. E sabedor disso, Davi vai dizer, cantarei louvores em nome do Senhor Altíssimo. Que nós façamos o mesmo que nosso profeta Davi, irmãos. Que nós saibamos que nessa adversidade, que nessa pandemia que nós estamos passando, que nesses problemas do trabalho que nós estamos passando, que nesses problemas de saúde que nós estamos passando, que nesses problemas financeiros que nós estamos passando, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso Deus, e temos que render graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantar louvores a Ele em nome do Altíssimo. Que Deus nos abençoe e que Deus fortaleça o nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém, meu irmão, e amém, minha irmã.